Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar o porquê as pessoas se sentem perdidas quando elas fazem 20 anos. O meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antigamente tinham poucas opções, hoje em dia você tem várias opções. Tipo assim, antigamente se você não veio de uma família que estava tão estruturada, você só ia trabalhar e já era. Com seus 20 anos, na verdade bem antes. Mas você já tinha uma opção ali que, por exemplo, seu pai faz tal coisa, você vai tentar tal coisa. Ou então, você, enfim, só tem a opção de trabalhar. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, quando faz 20 anos, elas têm a opção, geralmente, de só trabalhar, ou então de trabalhar e estudar algo. Então, tipo, ela vai trabalhar por um período e vai fazer faculdade ou algum curso técnico em outro período. E isso já faz o leque de opções aumentar, porque você tem várias opções de trabalho, não são opções boas em geral, e você tem várias opções de cursos ou de faculdades para fazer, que também não são opções boas no geral. Por que não são opções boas no geral? Bom, na questão do trabalho, porque vários trabalhos pagam mal, e aí você tem a sensação de você estar, digamos assim, desperdiçando seu tempo. Porque, afinal, quanto mais tempo você fica nesse trabalho ruim, então vai ser mais tempo que você vai estar, digamos assim, com mais chance de você entrar num trabalho bom. Porque você precisa de experiência em uma área que faça sentido com aquela outra área que você for atuar. Então, não adianta, tipo, claro, digamos assim, se você nunca teve um trabalho, claro que vai fazer diferença se você ter o seu primeiro trabalho. Mas depois disso, tipo, digamos assim, um trabalho que é técnico em alguma coisa. Ele não vai querer saber se você já trabalhou tanto tempo no McDonald's, por mais que, tipo, eles vão olhar de você diferente se você nunca trabalhou. Mas eles vão querer saber se você tem a experiência técnica naquela área. Mas se você nunca entrar naquela área, você nunca vai ter experiência. Então, tipo, a gente tem esse paradoxo. E questão de curso, você já sabe. Questão de cursos, você tem várias opções, mas você não sabe exatamente qual que vai ser o melhor para você. Você tem várias coisas que você pode fazer para você saber qual é o melhor para você. Você pode ver as coisas que você mais gosta, ver as coisas que você é bom, perguntar para familiares. Você pode perguntar pro ChatGPT para ele fazer uma lista para você e você ir respondendo, e de acordo com essas respostas ele te indicar determinados cursos. Mas você tem esse problema de escolher os cursos. E em segundo lugar, você tem um problema da IA poder acabar pegando seu curso no futuro. Porque a realidade é que o curso ele não é mais tão importante, digamos assim, se ele não for tão útil para a sociedade. E mesmo que ele for útil para a sociedade, pode ser que ele também deixe de existir. Por exemplo, o engenheiro. Engenheiro é uma coisa útil para a sociedade, claro, mas já tem muito trabalho de engenheiro que está sendo substituído pela IA, enquanto mestre de obras não. Então, você tem essa diferença. E você, digamos assim, tá numa fase de transição. Então, o que acontece? Quando você era de criança para adolescente quase que não faz diferença. Você pode falar, mas tem os hormônios, o adolescente pode não sei o que, não sei o que lá. É quase a mesma coisa. Mas, do adolescente para adulto tem um abismo. Por isso, é muito diferente você, tipo, ver uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 18, geralmente. É muito diferente. Ou melhor, uma pessoa de 17, vai. Uma pessoa de 17 e uma pessoa de 20. Claro, a gente sabe que, tipo, quando você está se desenvolvendo, alguns anos fazem muita diferença, a ponto que quando você vai indo mais para frente, alguns anos não fazem tanta diferença dependendo de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa de 16 é muito diferente de uma pessoa de 14, né? Mas agora uma pessoa de 22 não necessariamente vai ser tão diferente de uma pessoa de 24. Porque a fase de 18 e 20 são fases de transições. Porque tanto quando você era criança quando você era adolescente, você só ia pra escola, ou então, tipo, às vezes tem pessoas que já
vão trabalhar com alguma coisinha ali, mas tipo, não vai ser uma coisa, digamos assim, que você escolheu. Mesmo que você, mas eu queria ganhar dinheiro, você tipo é ainda uma esponja naquele momento. Então você é muito influenciado. Você acha que você tomou decisões, mas essas decisões foram influenciadas. Claro, hoje em dia você ainda é influenciado se você já tem essa idade, mas você não é a ponto de como você é influenciado quando você é criança, adolescente. Quando você é criança, adolescente, tipo, você não tem experiências, você não tem os aparatos necessários para você falar, ó, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. E quando você tem 18 para 20, você ainda está desenvolvendo essas características. Então, tipo, no que eu sou bom? E é por isso que você tem que testar muitas coisas. E não tem problema se você ficar por um mês fazendo algo, por uma semana fazendo algo e você largar aquilo. Claro, é melhor que você escolha uma coisa e você vá se desenvolvendo nessa coisa. Mas essa é uma fase que é boa de testes. Porque, como provavelmente você mora no Brasil, você não tem muito patrimônio, então você não tem muito o que perder. Você ainda provavelmente não mora com sua esposa, você não tem carro, você não tem casa, você mora com seus pais. Aproveita esse tempo para você ir testando coisas diferentes, porque quanto mais for passando a vida, mais coisas você vai ter. Pode parecer, não, mas eu acho que eu vou ser um fudido pelo resto da vida. Não. Alguma hora você vai conseguir as coisas. E você tendo mais coisas, vai ser mais difícil arriscar. Porque é diferente você tentar um emprego novo quando você tem 20 anos, e é diferente você tentar um emprego novo quando você tem 2 filhos. Então, as pessoas, elas com 20 anos, elas são basicamente um adolescente premium, né? Então elas têm mais idade, mas elas ainda não desenvolveram várias características, né? Até mesmo coisas assim, por exemplo, primeira vez que um policial me parou. Isso aí é coisa que, tipo assim, que acontece na adolescência, mas é diferente quando você tá dirigindo, por exemplo. Porque, sei lá, você dirigindo, você já tem outras responsabilidades e você tá andando na rua. Ou então você tá andando em determinado lugar. Então, eu acho mesmo que é uma experiência diferente você ser abordado por um policial, tipo, você tá com 20 e poucos anos e você ser menor de idade. Mesmo que você não tenha feito nada de errado. Porque você já sabe que não são todos os policiais que têm uma índole boa. Então, você não sabe até que ponto aquele cara ele vai querer te ferrar. Então, você pensa assim, poxa, e agora? E tudo isso influencia assim para que você tenha experiências e você vai ficando com uma casca maior. Ah, tem coisa assim em casa, né? Tipo, primeira vez que você vai. Que você pode ter feito na sua adolescência, mas quando, por exemplo, você vai fazer na sua casa, já é uma experiência totalmente diferente de você fazer na casa dos seus pais. Então, a primeira vez que você vai pintar sua casa, primeira vez que você vai colar um rodapé, que você vai trocar o chuveiro, primeira vez que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso você pode ter feito quando você estava na casa dos seus pais, mas vai ser diferente quando for na sua casa. Porque mesmo que você for uma pessoa ativa, né, e você não gosta de deixar as coisas por fazer, quando você cresce, você sabe que você é a única pessoa que pode fazer aquilo, porque você geralmente vai estar sozinho, ou se você tem cônjuge, você vai ter o seu cônjuge, né, mas você vai tomar a responsabilidade para si. E aí você vai desenvolver uma casca em cima disso. Então, eu vou ganhar uma confiança por ter feito determinadas coisas. E tudo isso vai sendo construído ao tempo. Então, você tem que relaxar,
testar coisas novas e entender que você está numa fase de transição e ganhar o máximo de experiência possível nessa fase de 20 anos, ou 18, ou até 25, não sei. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.